Feliz sábado ou feliz qualquer outro momento, né? Muito bom que você está aqui conosco. Nós estamos para estudar mais um tema, desta feita, maridos e esposas juntos na cruz, mostrando como Deus enxerga a união que deve existir. E é emblemático porque nós estamos aqui com um casal, né? Nós somos 3 amigos, irmãos de fé que frequentamos a Igreja Adventista Central de Alfenas. Eu sou Paulo Henrique de Souza. E estão juntamente comigo aqui os professores, mas também teólogos, Hudson e Meirissandra. Só que é o seguinte, eles contraíram núpcias há 38 anos. E estão, então, obviamente, comemorando 38 anos de bodas. E você sabia que a bodas de 38 anos é bodas de Carvalho? E você sabia que o pai do Hudson assina Carvalho? Então nós estamos aqui com o casal Carvalho, porque a Meirissandra, quando casou, ela agregou Carvalho no seu nome. Então estamos aqui com Hudson Carvalho, Meirissandra Carvalho, que vivem essa alegria de 38 anos de Carvalho os unindo, né? Então, isso é muito bom porque o tema, né? Vocês têm toda a expertise e condição de poderem falar sobre ele. Mas para nós começarmos, a Meire vai nos dirigir com uma palavra de oração. Querido Deus, nosso bondoso Pai, agradecemos todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Pedimos que ajuda-nos para que possamos compreender a Tua palavra, sobretudo esse tema tão importante que é a união, Senhor, entre marido e mulher. Amém, Fique Senhor. Conosco a cada dia, em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Bem, então vamos dar sequência, né? Nós temos aqui esse tema e nós temos como um verso básico Efésios 5, 25 a 27, que diz: marido, que cada um de vocês ame sua esposa também como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem rugas, e o mais importante, né, nem coisa semelhante, ou seja, além dela estar, ela transparece, né? Como aquele ditado romano, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? E aí então ele fecha o verso, já que ela nem vai transparecer nada semelhante assim, será porém santa e sem defeito. Ou seja, há uma ação conjunta aqui. Cristo faz isso pela igreja. Então, eu acho que nós podemos inferir aqui que um casal onde o par, óbvio, há as questões do indivíduo em que a pessoa faz as escolhas, né? Mas, no geral, um casal, ele trabalha junto pela santidade e a pureza do casamento, né? Eu acho que é um ponto que fica claro aqui. Não sei se vocês também gostariam de fazer uma outra abordagem sobre o tema e sobre o verso áureo. Podem ficar à vontade. Sim, esse capítulo 5, e Efésios tem 6 capítulos, né? O tema em geral é a unidade. Sim. E agora, nessa semana, a gente estudou então sobre a unidade dentro da relação de marido e mulher. Mas é interessante, ele abre o capítulo, no versículo 1, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí, como você mencionou, depois ele passa aqui pelas obras das trevas, falando como o povo estava vivendo e como vivia, e ele apresenta uma maneira de viver que é a maneira em que o povo vai ser feliz junto com Deus. E aí, mais abaixo, ele começa, então, no final do capítulo, falar dessa relação. E faz a comparação. A relação de Cristo com a igreja deve ser tão boa quanto do marido com a mulher. Se o casamento for o casamento que funcione dentro das condições planejadas por Deus, né? Por Deus, Verdade. E ele começa, bom, pelo menos a gente começa a entender então e abordar a questão a partir das esposas, né? Há primeiro o conselho para as esposas e depois nós vamos falar sobre o conselho para os maridos, né? Mas Paulo começa o trecho central, né? Ele faz essa conexão
e aí nós somos direcionados para elas, aonde elas são aconselhadas a terem uma relação com seus maridos, e às vezes muitos maridos só lembram desses conselhos, né? Eles não lembram dos conselhos que teriam referência a eles, a parte deles no casamento. Mas como nós vamos falar de todos numa totalidade, então acho que podemos falar sobre o conselho que ali em Efésios é dado às esposas, né? E o que vocês acham desses conselhos à luz do que nós enxergamos nos dias de hoje? Ao meu ver, assim, são conselhos essenciais. Se todos os casais seguissem, aí sim evitaria uma submissão cruel. Porque quando Paulo fala, marido, amai vossas esposas, né? Sim. E mulheres, sejam submissas ao vosso marido, mas aí tem o final. O final, gostaria que o Hudson lesse o verso final. Porque diz exatamente como que deve ser, né? Que fala assim sobre a questão da maneira como Cristo nos ama. É o verso 25, Hudson. É o verso 25, por favor. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra entrega Será que é muito importante aqui, todos os maridos podem perceber isso daí? Que não fique só na primeira parte do verso, né? Sobre a questão da submissão. Mas o marido deve ter um amor tão importante, tão forte, a ponto de se entregar. E será que aquele que ofende, que machuca, que maltrata, ele ama a ponto de se entregar? Então, aí, a essência da palavra de Deus é muito mais do que falar assim, não, a mulher precisa ser submissa, mas até quando? Até que ponto? A partir do momento que o marido realmente não quebra o quê? Não quebra o voto também, que é o quê? Amar como Jesus ama. Sim. Não pode ser somente um lado, tem que ser dois. A gente estava conversando lá em casa e até o Hudson falou assim, não existe diferença do amor. O amor, ele precisa ser recíproco e o respeito também. O respeito é muito importante. Mas a questão da submissão também é muito importante também. Da questão do fato da mulher entender. Hoje em dia está muito complicado. Porque quando fala assim, submissão, já entra... nossa, não pode. Essa questão da submissão é até quase uma coisa do outro mundo. Subserviência. Subserviência. Mas não é o princípio que a Bíblia está dizendo. Sim. Essa submissão que a Bíblia fala é totalmente o contrário do que nós vemos hoje. No caso, os maridos vão amar a esposa como Cristo amou a igreja, e um amor assim ele não pisa, ele não põe debaixo da sola dos pés. Exatamente. Ele se entrega, né? Ele conforta, ele protege, ele ampara. E aí sim a mulher, né, vê o marido como a cabeça do lar, mas porque ela percebe isso, que o foco do marido, né? E sempre que o marido ouve a esposa, sempre que o marido tem na esposa uma companheira e uma conselheira, ele não faz burrada. Eu, quanto a isso, eu não tenho dúvida, sabe? Eu tenho, assim, por ter crescido num contexto português e italiano no interior de São Paulo, então a figura masculina ela é muito projetada, né? Muito forte, e inclusive eu cresci com esse viés, né? Se eu e a Marta vamos para o veículo, eu já me assento no lugar de motorista. Se vai abrir a porta, eu que vou na frente e abro. Se a gente faz um culto, eu já escolho os hinos, eu faço a oração, eu leio a Bíblia, sabe? Eu meio que vou já nessa herança que eu tenho e eu me coloco dentro dela naturalmente, sem nenhum problema. Eu não me sinto mal de ser assim. Mas eu tenho uma coisa clara comigo. Não há uma questão que eu vá decidir que
eu não ouço ela e eu não sigo o que ela fala. Porque eu sei que se eu fizer diferente, eu vou quebrar a cara. É incrível como a mulher... E aqui eu não sei, eu não estou falando de uma forma assim biológica, porque eu não entendo, não estou falando de uma questão psicocomportamental. Mas eu acho que os hormônios, enfim, a complexidade feminina traz para ela, eu não sei o quê, mas sempre que ela lida com uma situação, eu não sei se o tom da voz das pessoas, os movimentos corporais, as expressões faciais, mas o computador feminino ele consegue analisar tudo. E se a esposa falar para o marido, não faça, porque vai dar errado. Eu não sei de que forma. O homem não consegue, o homem conversa e o computador dele não faz essa leitura, mas o computador feminino ele faz essa leitura. E se a esposa falar assim, eu não estou confiando nesse sujeito, eu estou achando que não sei, olha, não teime, né? Porque senão você vai quebrar a cara. E é uma coisa que, graças a Deus... Desde o primeiro dia de casamento eu aprendi e eu tenho aplicado na minha vida. Há uma cumplicidade. Há uma cumplicidade. Não é porque eu cresci nesse ambiente italiano, sabe, onde a figura masculina se projeta, que eu sou o dono, que eu sou o chefe. Há uma cumplicidade, há uma integração, né? Com a Marta tudo bem. Ela convive, ela fica ao meu lado, ela não se sente mal, né? Mas pode ser que a sua esposa, você que nos ouve, ela não seja assim. Então você precisa ter o cuidado também de lidar com os aspectos culturais. Porque se daí você embirrar e achar que não, onde já se viu, né? Não é isso. A Bíblia não fala de subserviência. A Bíblia fala da submissão de quem se sente protegido e amparado. É interessante que você falou, eu lembrei de uma vez, era um quadro um pouco humorístico, mas ao mesmo tempo trazia alguma coisa assim que a gente pode considerar. Um apresentador mostrava duas caixas, uma ele dizia, aqui representa o cérebro masculino. Ele falava, olha, o cérebro masculino organiza as coisas por gavetas. Sim. Então nós temos uma gaveta para os filhos, uma gaveta para as nossas finanças, uma gaveta para o lazer, uma gaveta para o esporte. Aí foi explicando. Aí depois ele se dirigiu a outra caixa. Aí quando ele chegou, ele deu um pulo para trás. E aí o auditório achou graça. Ele falou, não, é porque o cérebro da mulher, ele se abre como um leque. E aí depois ele explicou. Por que às vezes quando nós homens a gente vai numa despensa e a mulher fala, pega para mim lá uma coisa. A coisa está na nossa frente. Uhum. E costuma a mulher de longe falar, daqui eu tô vendo. Eu tenho esse costume. O Hudson, ele chega na geladeira, Sandra, onde que tá a manteiga? Onde tá tal coisa? Aí eu falo assim, tá na segunda prateleira, à esquerda, próximo a tal coisa, e daqui eu tô vendo. Eu falo para ele. E mesmo assim ele não acha, né? Então é uma coisa muito interessante. Às vezes eu estou a 2 quartos de distância, mas são coisas diferentes, né? E a gente percebe o amor de Deus, porque realmente um completa o outro. Essa é a palavra que eu ia dizer. No casamento é preciso haver compreensão, submissão muitas vezes. É como você disse, né? Às vezes a Sandra vai me falar alguma coisa que às vezes no meu orgulho eu vou pensar, não, mas eu penso diferente, vou fazer assim. Não é assim. Não é no relacionamento. É bom que o homem tenha a iniciativa, seja o líder. Mas sempre que pairar a dúvida, faz o que a esposa fala. Senão ele quebra a cara. Eu já vi muitos amigos meus que... Eu não quebrei ainda, porque eu ouço a Marta. Ela fala, eu lembro, desde que eu era mocinho, minha mãe falando pro meu pai. Aí eu penso, minha mãe não errava. Então ela não vai errar também. Eu ouço para não quebrar a cara. É bom, né, que ele ouça, mas é bom que a gente também tenha, Paulo, diálogo, esse aconchego que a presença masculina traz. Porque é uma questão assim de proteção, de você saber que você não está sozinho, que tem alguém que está ali, que está junto, que está do lado, né? E que é a pessoa que protege também. Né? Porque muitas vezes hoje a gente pensa assim, mas eu posso me proteger sozinho? Posso. Mas é muito bom quando você tem
essa proteção, esse cuidado, né, a mais aí na questão. E a gente percebe que foi exatamente isto que Paulo falou, que Deus, na pessoa de Cristo, né, faz conosco, né? Esse amor tão profundo que se entregou por nós, ele nos amou a tal ponto de dar a vida por nós, e é esse amor que ele está pedindo que nós tenhamos também. E aí é que vem então a figura, né, que a gente encontra em Efésios, que trata da mulher servindo até como uma linguagem pedagógica, porque aí a noiva passa a descrever a igreja na relação que ela mantém com Cristo. Paulo, então, agora aqui em Efésios, começa a fazer essa analogia e comparar a maneira como Cristo trata, então, a igreja, como a maneira que deve nortear o tratamento que os maridos dispensam para, né, não sei se isso já aconteceu com vocês, uma vez eu estava diante do auditório, eu falei, então, nós estamos aqui, né, queremos ter uma palavra com os maridos e as maridas, e aí o auditório inteiro caiu na risada, né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu falei, não vou esquecer de comentar isso no podcast. Mas assim, serve então de modelo para a forma como os maridos devem tratar as esposas, né? Porque em que situação a mulher está sendo descrita? Não é nem só naquela namorada admirada que está lá sobre a janela ouvindo uma música, mas é justamente naquele momento que é o magno, né? Eu digo para as minhas alunas na universidade, professor, meu namorado, ele está falando para a gente largar de besteira, para a gente viajar em vez de fazer o casamento. E aí eu falo para elas, né? Você vê, são universitárias. Eu falei, filha, por mais que tenha toda a movimentação, o movimento feminista, você sabe que o mundo é machista. Eu falo, e só existe um momento que o mundo para olhar para a mulher. É quando os acordes da valsa tocam. Tananana. A igreja inteira fica em pé e ela desfila, sendo o centro das atenções. Eu falei, você de fato não tem mesmo esse desejo? Paulo, eu vou chorar. Elas já falam. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu falei, então, deixe claro para ele. Depois que casar, num ano, 2, a gente viaja. Mas eu quero entrar de branco na igreja, eu quero todo mundo olhando para mim, quero te ver sorrindo, me esperando lá na frente, né? Então, a analogia é feita com esse momento que é o maior de todos da vida da mulher, fora a maternidade, que é quando ela é a noiva, né? Sim. Eu acho que isso Deus quer dizer, então, como os olhos do marido devem estar para a esposa, sempre olhando para ela com essa relevância. E aqui no manual, né, que nós temos aqui, seguimos, aqui fala o seguinte, que a luz que lemos que se o marido é grosseiro, se ele é rude, se ele é impetuoso, se ele é egoísta, se ele é ríspido, se ele é opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa, se ele é assim. Então, é muito, né? Porque aqui, e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não representa o Senhor neste momento. Se ele é tudo isso, ele não está representando a Cristo. Então é sério isto. E dia 26, né, semana passada, 26 de agosto, nós tivemos uma campanha, inclusive, nacional, que a Igreja Adventista desenvolveu, que se chama Quebrando o Silêncio, justamente para enfatizar isso, né? De que a violência, essa prepotência não devem ser aceitas. Precisamos pôr um fim nisso, né? Essa questão, como eu disse, né? Eu até falei, por exemplo, nós somos no restaurante. Se a carteira está com ela, eu tenho essa naturalidade de falar assim, querida, pega a bolsa, eu pago, né? Eu tenho essa herança cultural do interior de São Paulo, né? Que até o R dos italianos tem lá, que como figura masculina. Mas se em qualquer momento dessa minha forma de ser, eu começo a, de alguma forma assim, colocar a Marta cada vez mais, né, numa situação de acanhamento, de retraimento, então aí já não está sendo positivo, né? Eu acho que, por exemplo, eu posso até ter aquela naturalidade de pegar a carteira e pagar,
Mas eu lembro do sermão que a Anaína fez sábado passado na igreja, né? Eu fiquei olhando, quase que eu até me senti demais, quando ela falou assim que tem marido que fala para a esposa, esse dinheiro aqui é meu para isso. Eu quase cutuquei a Marta, né, para falar, você viu, seu marido nunca fez isso, hein? Seu marido chega com o salário inteiro e a gente vê aonde que vai cada parte do salário junto. Seu marido nunca fez isso, né? Porque não é possível, meu pai do céu, não é porque ele trabalhou, né, que ele tem o direito. E ela que ficou em casa se ela não trabalha, mas cuidando da casa para que ele tivesse paz e tranquilidade para trabalhar. São comportamentos que não são admissíveis, né? E tem casamentos, a gente imagina assim, na maioria deles é o marido que vai estar controlando todas as finanças do lar. Né? Esse assunto é amplo, né? Sim, falar sobre casamento. Mas tem casamentos que a mulher é que controla e o marido tem o seu trabalho, a mulher às vezes tem também, mas ela que faz, é melhor. Ela é melhor gestora do que ele. Gestora ali. E em casa eu tenho certeza disso. A Marta é muito melhor do que eu se eu for administrar. Então não adianta, eu tenho que conversar com ela, porque se depender de mim, então, o mês não acaba e o salário acabou. Daí a conclusão que a gente tira é que os dois estão no mesmo nível. No mesmo nível. Às vezes pode ser o homem, pode ser a mulher, ou pode ser os dois. Existem contas conjuntas bancárias, né? Mas às vezes cada um tem sua conta. Então, o mais importante é essa relação. Mas eu estive pensando, quando o Paulo fala então do relacionamento de Cristo com a sua igreja, Cristo não força nada para cima da igreja. Não é? Não. Cristo não, vamos dizer, castiga a sua igreja porque não está querendo aceitá-lo. Ele bate a porta, como diz em Apocalipse. Ele está ali esperando para entrar. Ele quer uma relação de amor. Ele não violenta. Conosco. Ele não força Ele não a entrada. é violento, ele não age com violência. É mais um conselho que nós temos de Cristo em relação ao casamento, né? Nada de violência, nada de forçar. Isso é muito importante. Reforçar, né, entre nós. E olha, meninas, se por acaso tiver alguma, né? Porque às vezes o formato do podcast para molecada já, mas se tiver alguma moça, se no namoro ele não te trata bem, filha, depois de casado, que se acostuma, nunca pense assim comigo, vai ser diferente. Nunca. Se já no namoro ele não é o cavaleiro que ele deveria ser, se ele não te trata como uma rainha, tira o time de campo. Ele não te merece. Põe isso no teu coração. Eu falo também, Paulo, que observa como o rapaz trata a mãe e como trata, né? Como a moça trata também o pai, como trata os pais. Porque não vai dar outra. Sim. Se ele não respeita os pais ou ela, dificilmente vai respeitar o cônjuge. Sim. É muito sério isso, né? A gente percebe. Aí às vezes tem pessoas que falam, mas ele vai ser diferente comigo. É porque os pais são isso, são aquilo. Mas se você for ver o princípio, você vai ver que geralmente não dá certo lá na frente. Eu até vou ler aqui, Efésios 5, 28 em diante, diz assim, ó. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Percebe? Então, deixa claro, né? O marido tem que amar a esposa como ele ama a si mesmo. A si mesmo ele ama, então ele tem que amar a esposa, né? Que sentido, né? Como quando eu fico pensando nisso, quando eu viajo, e aqui no Brasil é uma sistemática, lá fora é outra, né? Até num momento assim que eu poderia ter sido melhor, eu não fui, mas eu fiquei irritado, porque até a água eles cobravam lá na Europa, sabe? Para você no avião. Aí eu estava tão irritado que eu falava alto para os brasileiros ou quem falasse português ouvir, né? Eu falei, ó, não pede água não, viu? Porque aqui eles são tudo mortos de fome. Aqui até água eles vendem. E eu falava mesmo, né? Eu estava irritado. Eu falava, ó, lá no Brasil nós damos de graça, viu? Não tem problema não. No Brasil não se cobra água. Porque eu fiquei irritado de ver, sabe? Eles cobrando coisas assim que não tinha cabimento, né? E um momento que eu fiquei irritado. Mas, voltando à questão do Brasil, né? Então aqui nos voos sempre passo, olha, quer uma bebida, quer né? E aí toda vez que a moça passava eu falava, você pode me dar 2 de cada? Você pode me dar tantos, né? E aí eu vinha com a mochila,
pesada, né? Mas por quê? Porque eu ficava pensando assim, eu estou aqui viajando desse avião, estou a trabalho, mas assim, soa muito num país pobre como o Brasil viajar de avião como coisa chique, né? E eu não podia, naquele momento, estar com a Marta, nem com a Rebeca e o Gabriel. Então, eu não me sentia confortável de desfrutar do serviço de bordo e sabendo que eles não estavam lá. Aí eu não comia nada, eu guardava tudo. Aí quando eu chegava em casa, né, eu abria a mochila e dava para eles. Ali parecia que eu me sentia bem, né? Porque o que a gente aprende também com os italianos, isso tem de bom, né? Que nem eles falam, é tudo buona gente. Então tá aquela gentarada junto, né? E todo mundo um pelo outro. Aonde come due, come três. Então, quer dizer, né? E não é possível que um marido ou uma esposa se sinta bem de frequentar, de ter uma vida à parte da vida do casal. Casou é para ser os dois, né? Uma vez ou outra visitar uma amiga e tal. Mas lembrar que agora é os dois que andam juntos, né? Eva caiu, por quê? Porque Adão estava sozinho e ela também. Se eles estivessem juntos, não teriam caído, né? Então, lá em casa acontece muito, com o passar do tempo, cada vez fica mais. Eu falo com os que, assim, a gente, cada vez que passa, o amor aumenta. É bíblico, o amor jamais acaba mesmo. Sim. E uma coisa que a gente percebe, às vezes, ele está economizando certa coisa ou uma comida que eu gosto, ele deixa de comer para eu comer. E aí eu falo assim, poxa, por que não tem isso? Por que ainda tem? Eu deixei para você. Aí ele fala assim, não, mas eu estava deixando para você também. Né? Às vezes uma coisa, uma sobremesa diferente, uma coisa assim, né? Aí a gente fala assim, poxa, você estava deixando para mim e eu estava deixando para você. Então, essa questão, né, do amor que a gente percebe. Você pensa primeiro lá, você pensa do que no pensar outro. em si. Você vai pensar no outro. E muitas vezes também, eu falei da comida que é uma coisa do dia a dia, mas às vezes precisa de um celular novo ou um sapato novo, alguma coisa. Aí ele fala, né, não, primeiro você. E eu falo, não, mas você precisa mais. Então, a gente precisa de perceber isso. O amor, Paulo, ele se expressa pelo lado prático da vida. Sim. No dia a dia. Não adianta a gente falar assim, eu te amo. Essa frase, hoje em dia, ela está banalizada. Sem ensinar, até o papagaio repete, né? Mas eu quero ver o amor mesmo, e quer dizer, não somente eu, mas todos, né? O amor é a manifestação do dia a dia ali na prática, né? Não vão ver, vamos ver agora, né? É na hora que porque quando os nossos filhos nasceram, ainda os pais não podiam entrar dentro da sala, né? Ali. É saber que o seu marido quase pula a porta que não podia para poder entrar, para ficar junto. Então, são essas coisas no dia a dia que a gente percebe o que é o amor. Né? E não adianta a gente, assim, só falar. A gente precisa viver o amor. Eu acho que é um ponto importante que você falou, né? Você tem que se imaginar seguindo a vida com aquela pessoa, né? Exatamente. Tem que ir aumentando o amor, porque senão, né? Senão eu acho que às vezes quando não há o foco é onde as pessoas começam a abrir brechas para nelas o inimigo atuar, e quando você vê muitas uniões estão se encerrando. Porque já as pessoas não têm essa compreensão, eles acham que o melhor ficou lá atrás. E que agora só vai terminando, e quando vê não tem mais o que fazer, então agora é hora de iniciar uma outra experiência, né? Então, infelizmente, e ninguém pensa isso em relação a si mesmo, né? Sim, a pessoa está morrendo e ela quer continuar viva. Com certeza. Não é? E a Bíblia diz, ame como o próprio corpo. Você chegou até a falar assim sobre o casamento, que é muito importante. Ali, né, essa festa do casamento. Mas a gente percebe, assim, principalmente com o passar do tempo, que quanto mais, né, se aproxima da volta de Cristo, a gente percebe que os casamentos estão muito frágeis. Isso porque as pessoas elas estão pensando mais o quê? Na parte exterior do casamento, na beleza, na questão. Mas tem que olhar o todo, né? Como que vai estar
daqui 38 anos, né? A cabecinha começa a ficar branca, né? E todas as outras coisas, as forças já não são mais as mesmas, né? O corpo muda, tudo muda. Eu vi a foto deles, por exemplo, o Hudson tá com o cabelo mais castanho, né? Gozado, Nelson, a gente era loiro quando era menino e depois o cabelo escurece, você vê que Ficou coisa. meio prateado agora. E agora quis voltar a ficar loiro. E a Melisandra com o cabelo todo cacheadinho. A Marta até quando viu falou, ai, como é que você fez para ele ficar assim, né? Não, ele era assim mesmo, a Miri falou. Né? E o tempo vai passando, Ele era cacheadinho. E 46 quilos quando eu casei. Então, tudo muda, gente. Então, assim, o que fica é o amor. É verdade. Uma coisa assim, interessante para a gente refletir dentro desse tema, os casamentos não são iguais, a forma de se relacionar no mundo inteiro. Sim. Não é? Aqui a gente sabe que na época lá de Paulo, e hoje ainda, né, em alguns locais do Oriente, o machismo é muito grande. Então o marido bate na mulher e a mulher entende isso como algo natural, de submissão. Né? E os filhos também acabam sofrendo essa violência. Agora, isso não é o plano de Deus. Não. Os casamentos são diferentes em várias partes do mundo, mas o modelo, né, de felicidade no casamento de Deus é desse relacionamento harmonioso, é de entendimento, é de entrega, é de um não sentimento de orgulho, não é? Não de inveja, é muita coisa para que um relacionamento seja feliz. E assim é a relação da igreja para com Cristo. E o nosso manual de estudos diz isso, né? Chega um ponto que a gente precisa lembrar, tem que ser uma só carne. Uma só carne. Tanto que na celebração do casamento, né? É dito isso, né? E o que juntou Deus, não separe o homem. Ou seja, agora vocês vivem uma união de novo. Por isso que no processo da criação, Deus tira uma costela de Adão. Como que querendo dizer para todo humano que está no planeta, você é incompleto até você casar. Quando você casar, aí você de novo deixa o seu corpo completo. E da mesma forma a mulher é incompleta até ela casar. Quando ela casa, ela então fecha a totalidade também dela, né? Óbvio, o apóstolo Paulo diz que há pessoas que vão viver solteiras a vida toda e recebem esse dom. Né? Então elas não têm que se preocupar, e agora? Então eu sou incompleto? Não é esse o ponto. O ponto que a gente está querendo dizer é o seguinte: quando se unem, se complementam. É esse que é o ponto que a gente quer dizer. Não se una se não for para se complementar. Porque senão é por isso que vive aquela infelicidade, um casamento de desgaste. Se você vai se unir, você está se unindo para se complementar. Vai ser agora uma só carne. É aquilo que a gente ouve, é a unidade que vai haver no casal na diversidade. Eles não são iguais. Melisandra não é igual a mim. E aí é onde em muitos casamentos começam a ter uma certa tensão. Porque é preciso ceder em alguns momentos. Respeitar. Não é? Porque às vezes os dois estão certos, mas com visões diferentes sobre um mesmo assunto. E atitudes, né? Atitudes diferentes. Eu citei até uma vez um outro podcast aqui, e queria citar de novo, né? O professor nosso lá na teologia, Amin Rodor, no livro dele, Incomparável Jesus Cristo, ele colocou: junto à cruz, todos se erguem no mesmo nível. Ele, aqui não estava falando exatamente de casamento, mas a gente pode aplicar. Deus olha para o marido e para a mulher, ele vê filhos dele ali, filhos, né, que carecem da salvação, da graça dele. Sim. Então daí não existe uma superioridade negativa, não é? Dentro, não deve haver esse sentimento negativo de superioridade no casamento, né? E aí o Amin, ele é bom para fazer essas frases de efeito, né? De efeito. Eu lembro que um dia eu estava conduzindo um debate, um diálogo, né? E eu lembro que ele perguntou para mim assim, quando a gente chegou na rodada final: é agora que vai terminar? Eu vi que ele estava deixando uma frase para falar. Aí eu falei: agora. Então eu quero falar por último. Aí eu falei: eu já sei que ele é uma pessoa muito hábil, porque ele sabe que às vezes uma frase de efeito consegue transmitir mais do que
uma argumentação, às vezes, longa e cansativa. Fica né? na nossa mente aquilo ali. Fica na nossa mente e você consegue entender, né? E sim, e completando o que o Hudson falou, a gente estava comentando a lição até hoje no almoço. Eu falei para o Hudson, o pior castigo que o pecado trouxe para a mulher não é nem a dor do parto, que é terrível. Né? Quem passa sabe, sente que é muito difícil. Mas o pior castigo do pecado que o pecado trouxe foi a questão da subserviência cruel, onde a gente percebe que homens maltratam as mulheres com uma violência tão estúpida, a ponto assim de machucar. Eu falei, olha... E como se fosse natural. Como se ele não estivesse errando natural, assim. E como se fosse um dever da esposa ou da mulher aguentar as pontas. Não somente na questão física, mas na questão verbal, na questão dos direitos, dos deveres. É o que, né, nós ouvimos a pregação recentemente. No trabalho, né, dentro de casa. Então, tudo isso. Então, para mim, a pior forma que o pecado trouxe foi essa questão. E que os homens que nos ouvem, né, que se lembrem, que não sejam eles essa materialidade da desgraça nos seus lares, né? Bom, queridos, o assunto é muito bom. Vocês estão aí com a sua boda de carvalho, né? De carvalho. Mas nós temos que ir para o encerramento. Então eu deixo agora para as considerações finais de vocês, antes do Hudson nos despedir com uma palavra de oração. Eu quero citar também aqui do nosso manual, é um pensamento, eu achei muito interessante, está no livro Lar Adventista. É um livro interessante, né? Se você ainda não adquiriu esse livro, nós lemos esse livro, inclusive, no início do nosso casamento, da escritora norte-americana Ellen G. White, o Lar Adventista. Aqui ela traz muitos conselhos, direcionamento. E ela diz assim, na página 93, para o casal, não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Daí Paulo ter falado, o relacionamento que Cristo quer ter com a igreja é um relacionamento de amor, é um relacionamento que deve haver dentro do casamento, de amor, de compreensão, de aceitação, não é? De bondade, de paciência, de longanimidade, de tudo isso aí. Que Deus nos abençoe, né? No Amém. Casamento. Completando aí, se colocarmos em prática todas essas instruções, nosso casamento vai de boda de carvalho para de diamante, de ouro, né, primeiro, de diamante e assim por diante. Porque o que Deus uniu verdadeiramente, o homem não separa. Se nós deixarmos realmente nas mãos de Deus, né? Se deixarmos Deus conduzir, nós vamos ter problemas, dificuldades, mas com Cristo a gente vai vencendo. Verdade. E para os amigos que nos acompanham e são familiares ou eram pessoas mais próximas ao Lázaro, né? Nosso estimado irmão em Cristo Jesus, ali de Serrania, nossos mais sinceros pêsames e a certeza de que esse jovem que na semana passada descansou no nosso Senhor, certamente vai estar entre aqueles que sairão da sepultura quando o Senhor Jesus voltar. Que essa esperança possa confortar o coração de vocês, de todos que no dia 26, na semana passada, ficaram tristes com, infelizmente, não é, a morte e o fim da vida desse estimado e querido jovem, valoroso desbravador da nossa igreja. Que Deus possa confortar o coração de vocês com a esperança da breve volta do Senhor Jesus. Vocês não estão uma semana sem o Lázaro, vocês estão uma semana mais perto de reencontrá-lo. Para terminar, Hudson, nos despeça com uma palavra de oração. Santo Deus, agradecemos a Ti, porque nós temos o privilégio
de estudarmos a Tua palavra, de entendermos o Teu plano para nós, enquanto marido, mulher, enquanto família. E nós sabemos, Senhor, que vivendo de acordo com a Tua vontade, nós seremos verdadeiramente felizes. Amém, Senhor. Nós entendemos também que esta é a relação que o Senhor quer ter conosco, relação de Cristo com a igreja. E nós podemos, Senhor, fazer parte dessa igreja, e podemos ser aceitos por Ti, e podemos ser transformados por Ti, para um dia estarmos contigo para sempre na eternidade. Amém, Senhor. Esteja conosco nos dias que nós teremos, a cada momento, nas dificuldades que vão surgir, nos momentos bons, nos momentos difíceis também. Dê, Senhor, a cada um de nós sabedoria, para que nós, com o conhecimento que nós temos, nós saibamos lidar com ele, para nós vivermos segundo a Tua vontade. Amém, Senhor. Continua conosco, nós agradecemos todas as Tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Até a próxima, quando o Senhor permitir que nos encontremos novamente.